Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula a gente vai falar um pouquinho sobre gestão cultural e eu vou compartilhar aqui o nosso bloco de notas para poder fazer a leitura do material e compartilhar algumas informações importantes com vocês. Bom, vamos lá então, vou fazer essa partilha aqui da tela para vocês. Certo, né? Tá dando para ver certinho. Então, nós vamos começar aqui a falar sobre a gestão cultural e a gente começa fazendo uma contextualização da gestão cultural no Brasil. Né? Muito importante a gente fazer essa contextualização para a gente entender em que ambiente, né, em que condições que a gente está falando sobre gestão cultural no Brasil. Então, esse é o nosso ponto de partida. Bom, a profissionalização da gestão cultural no Brasil, ela remonta à década de 1980, com a promulgação da Constituição de 88, e com a criação da Secretaria de Cultura e do Ministério da Cultura. Que hoje a gente sabe que não temos mais uma secretaria unicamente, né, da cultura, mas foi nessa década que houve essa criação, e isso realmente é um marco importante. Pois, assim, é nesse sentido que a gente vê que a cultura começa a ter um papel mais relevante para a sociedade brasileira como um todo. Bom, a partir de então, com a promulgação da Constituição, o Estado ele seria o responsável por promover o acesso à cultura e o pleno exercício do direito cultural. Então, a Constituição, eu vou até colocar esse trecho aqui para nós, ele se torna responsável por promover o acesso à cultura e o pleno exercício do direito cultural. E o que isso significa, né, quando a gente olha para a realidade de hoje? Quando a gente vê esses editais do poder público, em todas as esferas, estadual, federal, municipal, com fundos de cultura, com a lei de incentivo à cultura, isso tudo resulta do fato de, no momento de se fazer a Constituição brasileira, o Estado tenha sido declarado responsável por promover o acesso à cultura e ao pleno exercício do direito cultural pela população. Bom, continuando. E, além disso, o Estado ainda teria a responsabilidade de incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais. E isso está no artigo 215 da Constituição brasileira. Então, isso é muito importante, porque a partir desse momento que a gente entende que o Estado é responsável. Então, quando o município, os estados e mesmo a União fazem esses editais para promover esse acesso à cultura, isso não é nenhuma caridade, isso é uma execução da responsabilidade desses entes que já foi definida na Constituição brasileira. Então, começamos aí esse primeiro ponto. Bom, as diretrizes do artigo 215 da Constituição brasileira, é nesse contexto que foi promulgada a famosa Lei Rouanet, que é a Lei 8.313, de dezembro de 91. E é uma lei que é muito pouco conhecida pela população, de forma geral, muito mal julgada pelo fato de a gente ouvir histórias e ter fatos, né, com relação à corrupção com essa lei. Mas essa lei, ela não se restringe a isso, e não é um fato que alguém utiliza de forma errada que todo mundo deve ser penalizado, né? Então, foi promulgada então a Lei Rouanet, vou até colocar aqui para vocês, né, qual que é essa lei, porque depois é muito interessante que a gente vá procurar ler essa lei, entender, né, quais são os artigos, quais são os detalhes dessa lei, que é de 91, foi uma iniciativa do governo federal, pelo então ministro da Cultura, Paulo Rouanet, então por isso o nome Lei Rouanet, e ela institui o PRONAC, que é o Programa Nacional de Apoio à Cultura. E o PRONAC, segundo o próprio Ministério da Cultura, ele foi criado com o objetivo de incentivar a produção, a distribuição e o acesso aos produtos culturais,
defendendo e mantendo o patrimônio histórico e artístico, possibilitando a disseminação da cultura brasileira e a diversidade regional, entre outras atividades. Então, a Lei Rouanet, ela é a lei que institui o PRONAC. E uma das facetas do PRONAC são os incentivos fiscais, que no caso da Lei Rouanet, né, que a gente conhece mais, mas a lei não é só o incentivo fiscal, ela tem vários outros meandros, mas o que a gente mais conhece é o incentivo fiscal, né? Bom, então, a Lei Rouanet tem diversas ações, a gente pode até fazer uma aula sobre Lei Rouanet, falando mais específico, entendendo mais específico o que é essa lei, mas no que tange específico, né, vou até colocar aqui, ao incentivo fiscal, se tem como aumentar um pouquinho esse tamanho aqui, para ficar mais fácil de ler. Acho que assim fica mais fácil de ler, né? Vamos ver aqui, peraí. Tem um jeito para ficar mais fácil de vocês lerem. Só um instantinho, gente. Estava muito pequenininho, mas agora está muito espaçado. Fazer assim, acho que vai dar certo. Então, vamos falar agora sobre incentivo fiscal, né? Então, dentre outras ações, que a Lei Rouanet é muito diversa, muito grande, igual a gente já falou, né? Ela permite a gente deduzir 100% do valor investido num projeto cultural, isso ser deduzido do imposto de renda de quem investe nesse projeto cultural. A gente tem um projeto cultural, a pessoa física ou a pessoa jurídica pode destinar o valor, né, para esse projeto, e 100% desse valor destinado, ele é deduzido do imposto de renda. Então, ao invés do indivíduo ou da empresa enviar um imposto ao governo para que o governo veja o que ele vai fazer com esse imposto, ele vai destinar a um projeto cultural que ele conheça, que ele apoie, que ele confie, que ele acredite. Só que existe, né, um limite, que é o limite de 4% desse imposto, sendo pessoa jurídica, e 6% para pessoa física. Então, vamos supor que a pessoa física tenha que pagar... Ai, tá ficando estranho isso, né? Tenha que pagar, por exemplo, R$1.000 de imposto de renda. Pessoa física tem que pagar R$1.000 de imposto de renda. Então, 6% de R$1.000, que seria aí R$60, por exemplo, ela pode destinar esses 6% para o projeto. E se for uma pessoa jurídica, 4%. Só que a gente sabe, né, que os valores das pessoas jurídicas são bem maiores do que esses que a gente está falando aqui como exemplo. Então, esse é um detalhe a respeito da Lei Rouanet, mas que é uma lei muito famosa, é interessante a gente falar sobre contextualizar a gestão cultural no Brasil, falando dela, né? E essas ações culturais, que podem ser realizadas por meio de incentivos fiscais, eles estimulam a participação da iniciativa privada, do mercado empresarial e dos cidadãos, de forma geral, no aporte de recursos para a cultura. Isso diversifica as possibilidades de investimento, amplia o volume, né, de recursos destinados ao setor, e o que atribui ao setor mais potência e mais estratégia econômica, né? Bom, esse processo, ele permite ampliar o estudo, esse equilíbrio sobre o interesse público e o interesse privado no que se refere à estruturação das políticas públicas para a cultura. Entendendo que a cultura é um fator determinante para o desenvolvimento, vou até colocar aqui, ó. A cultura é um fator determinante para o desenvolvimento e a justiça social. Então, isso aí é muito importante da gente entender, que à medida que se institui essa lei,
e que começa a gestão cultural no Brasil começa a se fortalecer, a gente entende que a cultura ela é determinante para o desenvolvimento e a justiça social. E isso vai muito naquela reflexão que as pessoas fazem, principalmente em épocas de eleição, falando assim, para nós o que importa é a educação e a saúde, ou para nós o que importa é a saúde. Porém, a Constituição brasileira já veio dizer o que importa, o que é relevante para uma sociedade. E não é só saúde, não é só educação enquanto instrução, enquanto escola, a gente está falando sobre vários aspectos e um desses aspectos é a cultura. Então, um prefeito, ele não pode simplesmente falar que ele vai cuidar só da saúde, ou que ele vai cuidar mais da saúde. Ele tem que cuidar de todos, né, os setores, de um todo, porque existe uma cadeia produtiva no setor cultural que responde por valores expressivos no PIB. Enfim, né, então a gente sabe que essa fala, né, que vou cuidar só de um setor, isso não existe, porque a gente tem uma Constituição, a gente, né, é regido por ela. Vamos lá. A gente pode entender, então, que essa Lei Rouanet trouxe essa questão, né, de misturar, né, a questão do poder público incentivar, da iniciativa privada, dos cidadãos, e a gente pode entender que existem 4 P's da cultura, que relacionam esses interesses públicos e privados, né? Vamos colocar aqui no nosso coisinho os 4 P's da cultura. Ai, gente, não tá aparecendo porque, meu Deus. Vou subir aqui. Aí, ó, foi. Desculpa, gente. Perrengues, né? Tecnológicos. Mas aí a gente tem os 4 P's da cultura. E o que são esses P's da cultura? O primeiro P é o poder público. E esse poder público a gente já conhece e atua desde a instância municipal até a instância federal. Certo? Olha lá, ele não quer me ajudar. Vamos ver se foi. Beleza, esse é o primeiro P. O segundo P é o proponente, né? O que é o proponente? Deixa eu colocar aqui. Proponente. Proponente é aquela pessoa que está propondo o projeto cultural, né? Que seja o grupo teatral, os músicos, a banda, o artista plástico, né? É aquela pessoa que produz, cria e realiza o projeto cultural. A gente tem o terceiro P, que é o patrocinador. O patrocinador é a pessoa que vai investir o recurso financeiro naquele projeto. E o último P, e não menos importante, que é o público, que é, na verdade, para quem tudo isso está sendo feito. E por que é importante a gente entender esses 4 P's da cultura? Porque sem um desses P's, o projeto fica cambeta. É como se a gente tivesse um ônibus que tem as 4 rodas. Sem um dessas rodas, não vai rodar do mesmo jeito, vamos ter problemas. Então, quando a gente pensa em projeto cultural, a gente sempre tem que pensar nesses 4 P's. Por que o poder público tem necessariamente que fazer parte? Por quê? Porque lá na Constituição foi definido que ele é o responsável por promover o acesso à cultura. Ou seja, o poder público, querendo ou não querendo, não importa. Ele é o responsável. Então, ele tem que promover, ele tem que facilitar, certo? O proponente é quem está fazendo o projeto cultural. Então, tem que ser bom para o proponente, né? O proponente é o artista, é o grupo teatral, é o grupo cultural, enfim, é a pessoa que realiza aquela atividade. E por muitas vezes, pelo fato desse proponente gostar muito de fazer o que ele faz, de ter muita paixão por aquela atividade que ele exerce, é tido assim que ele não pode ganhar dinheiro com isso, que ele não pode receber por isso, que tem que ser uma atividade quase que filantrópica. E não é o trabalho dele, que bom que ele gosta do trabalho dele, mas é o trabalho dele e ele tem que ser igualmente beneficiado com o projeto. Então, ele precisa receber, né,
por aquilo que eles estão trabalhando. Depois a gente tem o patrocinador, que é quando a gente entra com principalmente a iniciativa privada. Em alguns projetos, a própria iniciativa pública é patrocinadora, né? A gente tem editais assim. Tem que ser bom para o patrocinador também, afinal, ele está investindo um dinheiro ali. Então, tem que trazer retorno para ele. Qual retorno? O retorno que for combinado entre as partes. É um retorno de imagem? É um retorno da marca, da exposição dessa marca? É um retorno em qual sentido? E isso vai ser delimitado no âmbito do projeto, e esse patrocinador, ao topar fazer parte desse projeto, ele vai estar ciente. E no fim das contas, é o público, né? Porque o que adianta a gente fazer tudo isso se não tiver público? Se não tiver para quem expor, para quem apresentar? Não adianta nada. Então, é muito importante pensar no público e pensar nas estratégias para que esse produto cultural seja acessível. Hoje, quando a gente vai cadastrar lá no SALIC, que é o sistema para poder cadastrar, para pleitear a aprovação na Lei Rouanet, existe um campo específico somente para acessibilidade. E não é só acessibilidade física, né? Se você vai fazer um espetáculo, por exemplo, dentro de um teatro, ele tem que ter acessibilidade física para portadores de necessidades especiais, né? Mas é acessibilidade de conteúdo, porque às vezes a gente vai ter pessoas que têm dificuldade de audição, têm dificuldade de visão. Como que esse público vai ter acesso a isso? Então, isso tem que ser pensado no contexto aí desses 4 P's, certo? Vamos continuar. No entanto, apesar de existir essa correlação entre os 4 P's da cultura, o modo como o mercado brasileiro pensa e age no que tange a cultura é demasiado restrito, porque ele acaba circunscrevendo os assuntos culturais aos próprios artistas, em detrimento da parte gerencial da cultura. Isso é muito comum, e é por isso que existe esse projeto de falar sobre gestão para a área cultural, porque muitas vezes o artista ele não tem conhecimento sobre gestão e nem tem que ter às vezes, né? O saber dele, o fazer dele é a arte. Mas para ele ter acesso, né, ao que a gente, né, ao projeto, ao patrocinador, ao poder público, ele precisa de uma ponte. Quem faz essa ponte? É o gestor cultural. Então, assim como uma ponte entre os artistas e o cenário geral, é que nasce a figura do gestor cultural. Então, a gente não pode se dizer que o gestor cultural seja necessariamente uma carreira nova, mas, com certeza, ele é uma carreira que está crescendo cada vez mais, uma vez que a burocracia para acessar, né, os projetos, para acessar os recursos, para acessar os patrocinadores, é cada vez maior, infelizmente, né? Então, como ponte entre os artistas e o cenário geral, é que nasce a figura do gestor cultural. Bom, analisando a história da formação da profissão de gestor ou produtor cultural, a gente pode dizer que antes do século XXI, a entrada desse gestor cultural no mercado, ela era realizada essencialmente pela prática. Porque, na maioria dos casos, os grupos artísticos, eles tinham essa necessidade de ter alguém para cuidar disso, e alguma pessoa que tinha mais jeito, que tinha mais paciência com burocracia, alguém do próprio grupo se prontificava a cuidar dessa parte burocrática. E isso era feito por essa necessidade desse grupo artístico, de uma forma totalmente autodidata e de muitas vezes amadora, porque a pessoa não teve a instrução necessária para poder fazer isso, e às vezes nem era isso que ele queria fazer. Porém, né, nos anos 2000 aí, né, no início do século XXI, o ingresso desse indivíduo na profissão de gestor cultural passou a ser realizado por meio de cursos e capacitações antes da parte prática. E isso trouxe benefícios, né? Falando especialmente dos cursos,
Quando a gente fala em cursos superiores, no Brasil existem apenas 7 cursos superiores de produção cultural na forma de bacharelado. E o primeiro foi criado apenas em 1995. A maioria de nós já era nascida nessa época. Então, só para vocês verem que é muito recente essa profissionalização da figura do gestor cultural, né? E a maior parte dos gestores culturais com formação superior vem de outros cursos. Então, assim, a gente tem egressos, principalmente dos cursos de pedagogia, mas a gente tem pessoas que vêm do curso de administração, como eu sou administradora por formação. Por quê, né, gente? Se a gente tem 7 cursos só no Brasil e a maioria deles está instalado no eixo Rio de Janeiro-São Paulo, quem não é do eixo Rio de Janeiro-São Paulo dificilmente vai ter acesso a isso. Então, a pessoa vai fazer um outro curso, uma outra faculdade que seja similar, que tenha alguma ligação e vai, se gostar muito, vai trabalhar nessa área. E quem fez produção cultural, esses egressos do curso de produção cultural, representam apenas 0,8% das pessoas que atuam no mercado como gestores culturais. Então, gente, pensa bem. Menos de 1% das pessoas que trabalham com produção cultural vem do curso de produção cultural. Então, para vocês verem a deficiência, vou colocar aqui, né? A deficiência desse profissional na nossa realidade, né? Os egressos representam apenas menos de 1%, né? Um grande avanço para essa profissionalização foi quando a gente teve a criação do Sistema Nacional de Cultura, que está abandonado atualmente. Mas o Sistema Nacional de Cultura, ele é muito importante porque ele articula as esferas de poder. Então, ele articula o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. E ele tem um grande objetivo de superar as instabilidades entre as trocas de governo. Então, assim, apesar das pessoas fazerem o que elas quiserem quando elas entram no poder, a ideia do Sistema Nacional de Cultura é muito boa e pelo tempo que ele, né, antes aí dos últimos mandatos políticos, ele vinha funcionando muito bem. Porque não era o que o presidente, não era o que o prefeito, não era o que o governador achava. Era algo que já havia sido construído. Porque a gente tinha o Plano Nacional de Cultura, as conferências de cultura, que faziam planos para 10 anos. Ou seja, superava 2 mandatos e metade de um terceiro mandato. E isso é muito importante. Eu tendo a achar que é uma das coisas mais importantes. Porque senão entra um prefeito na cidade, faz de um jeito, troca 4 anos, aí vem outro, faz de outro jeito. E nada do que a sociedade vier construindo é levado a sério, né? Tudo que vai ser, cai por terra na hora que muda o governo. Então, o Sistema Nacional de Cultura, a estrutura dele é, assim, perfeita, né? Depois, se a gente tiver a oportunidade, a gente pode ver sobre o Sistema Nacional de Cultura, que é muito importante, mas é algo assim que foi muito bem pensado, muito bem planejado, né? E bom, e aí como eu falei, né, apesar, né, das políticas para a cultura, elas ocuparem ainda posições periféricas nas agendas dos governos, e isso eu queria fazer um comentário, vocês já viram os planos de governo da área da cultura? Pode entrar no plano de governo do atual presidente da República, os planos de governo estaduais, os planos de governo municipais, agora estão chegando eleições municipais, é uma vergonha. É uma meia dúzia de itens listados de qualquer jeito, só para falar que pôs a cultura no plano de governo. Então, assim, uma vergonha. Ocupam uma posição muito periférica e são conduzidas de forma pouco profissional, né? Dificilmente alguém que está na cultura, no setor da cultura da cidade, é uma pessoa da área cultural. E às vezes ainda cai na bobagem de colocar um artista que é uma pessoa que não entende nada mesmo.
porque o que ele quer é fazer a arte dele. Mas falta profissional, né? É melhor ainda colocar o artista do que ainda colocar uma pessoa aleatória, né? Uma pessoa de outra área. Mas não é o ideal. E como eu disse, essa implantação do sistema de cultura foi um grande marco para o desenvolvimento da política e da gestão cultural. Porque ele é profundamente democrático, ele fala com todos os níveis do governo, ele faz com que a cultura ocupe um vetor central no processo de desenvolvimento do nosso país. A Agenda 21 da Cultura, que foi elaborada pela Unesco em 2004, considera que a cultura é o quarto pilar do desenvolvimento sustentável. Olha o quanto isso é importante. Considerar que a cultura seja o quarto pilar do desenvolvimento sustentável. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente fala em quê? A gente fala em ambiental, social e econômico. E o quarto pilar é a cultura, porque é o que dá acesso, né? Então, é a cultura que faz a pessoa se sentir pertencente àquele lugar. Então, a Unesco, em 2004, colocou a cultura como esse quarto pilar do desenvolvimento sustentável. E, infelizmente, aqui no nosso país, ainda é tido como um acessório do governo. Nem não é importante, é um acessório. Bom, porém, né, como eu já tinha comentado, desde 2013, o Brasil vem vivendo uma desestabilização política, né? Impeachment, e uma série, né, de coisas, a crescente direitização do poder, né, os poderes assim, de direita, mais conservadores, e isso se refletiu principalmente na cultura. Então, a busca por recursos nas leis de incentivo, nos fundos, se tornou mais acirrada, e principalmente porque o meio cultural ele continua com grande dependência do meio empresarial. E o que acontece? A empresa investe num projeto cultural. Deu uma crisezinha mínima que seja, o que ela vai fazer? Ela vai cortar o recurso que ela destinava para aquele projeto, né? E se ela não está vendo retorno, né, daquele projeto minimamente, porque ainda não aconteceu qualquer coisa, para ela é muito mais fácil ela pagar o imposto, ficar livre, não ter problema, do que às vezes ela ter que lidar com a grande burocracia que envolve uma isenção fiscal, né? Então, quando existe uma necessidade de corte, o que corta-se primeiro? A verba da cultura. Então, com um declínio econômico, a gente, né, vivendo uma crise, grande parte das empresas que antes apoiavam fecharam seus programas de patrocínio, seus incentivos fiscais. E além disso, como eu disse, né, além dessas dificuldades financeiras, a gente acrescenta essas dificuldades burocráticas, porque cada vez aumenta mais. Né? Para você receber um recurso de X mil, você tem que oferecer uma contrapartida gigante, você tem que prestar contas de cada mínimo centavo, tem uma forma certa de você prestar contas, é algo extremamente trabalhoso, extremamente minucioso, que por mais assim que você tenha atenção, às vezes você acaba errando, porque é muita burocracia, são muitos detalhes, e assim, o gestor cultural, ele fica ali no meio do caminho, porque ele tem que fazer essa ponte, né? E falando, né, dessa figura, a gente pode entender que esse gestor cultural, ele vai ser uma peça-chave para o sucesso ou para o fracasso dessa figura do artista, né? Porque o artista hoje que não tem alguém para cuidar da sua gestão, ele, infelizmente, está fadado ao fracasso, porque ele não vai ter acesso a nada, ele não vai ter acesso a editais, ele não vai ter acesso a recursos, a projetos, né? E é um número enorme de regras e de normas e que devem ser seguidos à risca. Então, assim, a gente teve um panorama aí geral do contexto, né, da gestão cultural no Brasil. E agora a gente vai entender essa questão do gestor cultural, dessa figura, entender qual é o perfil dessa pessoa, entender a importância dessa pessoa. Vamos falar agora de gestor cultural.
Bom, algumas habilidades e algumas competências são necessárias ao gestor cultural e é possível apontá-las até como imprescindíveis para o sucesso da sua própria carreira e do grupo cultural de que ele faz parte. Então, eu vou até colocar aí quais são essas habilidades e competências, porque realmente elas são bem importantes. Negócio complicado. Conhecimento da criação artística, conhecimento das ferramentas de gestão, habilidade para trabalho em grupo e proatividade em troca de informações sobre o trabalho. Então, aqui eu vou colocar habilidades e competências do gestor cultural. Por que conhecimento da criação artística? Porque essa pessoa precisa entender como é que funciona a realização de um espetáculo teatral, ela precisa entender como funciona quando você vai gravar um disco, quando você vai gravar um CD, quando você vai fazer uma apresentação de dança. Ela precisa entender isso muito bem, porque não é qualquer pessoa que entende. Vocês já viram quando a pessoa vai assistir uma peça de teatro, que ela chega, ela acha tudo lindo, tudo maravilhoso, mas ela não sabe o que foi feito para chegar até ali. Não tem obrigação de saber. Quem tem obrigação de saber é quem trabalha com isso. Então, esse conhecimento da criação artística, ele é imprescindível, porque como que a pessoa vai escrever um projeto se ela não sabe como que funciona, né? Bom, a gente também tem que ter conhecimento e aplicação das ferramentas de gestão. E aí, quando a gente fala em gestão, a gente fala em gestão empresarial, a gente entender o que é o objetivo daquele grupo, quais são os seus valores, qual é a sua missão, quais são a sua visão, o que ele quer para o futuro. Aplicação de gestão do tempo, de produtividade, de delegação de tarefas. Isso o gestor cultural precisa entender para ele poder fortalecer esse grupo. Habilidade para o trabalho em grupo, né, gente? Isso aí é super importante. Mesmo que você seja gestor cultural de uma pessoa que é artista solo, mesmo assim você precisa de habilidade para o trabalho em grupo. Porque nada na cadeia produtiva da cultura é feito de forma sozinha. Então você imagina um cantor que vai gravar um CD, é só ele e o violão dele. Para você gravar esse CD, você vai ter que pensar no cenário, então você vai ter que entrar em contato com o cenógrafo, você vai ter que entrar em contato com o figurinista para cuidar do figurino desse cantor, você vai ter que entrar em contato com produtores para poder, né, gerir essas questões do dia. Você vai ter que entrar em contato com o pessoal de som, de sonorização, de iluminação, pessoas que trabalham com essa parte de edição de som, de arte gráfica para poder fazer, né, as artes de divulgação. Então, você precisa saber trabalhar em grupo. Porque por mais que o artista que você esteja trabalhando ele seja único, para fazer qualquer projeto, qualquer trabalho, você lida sempre com muitas pessoas. E aí, uma outra habilidade é a proatividade e troca de informações sobre o trabalho. A proatividade, gente, ela é assim, né, muito essencial. Muito mesmo, né? O gestor cultural, o produtor cultural, ele tem que ser uma pessoa proativa, né? E aí a gente vê o que é a diferença da pessoa proativa para a pessoa reativa. A pessoa reativa, ela espera o negócio acontecer, o BO acontecer, a demanda surgir, e aí ela reage a essa demanda, né? E isso, para um gestor cultural, para um produtor cultural, tem que ser exatamente o contrário. Ele tem que primeiro prever o que pode acontecer e já tomar as iniciativas, as atitudes, as providências para pensar lá na frente. Ele não pode esperar, né, o caldo entornar para ele resolver. Ele já tem que pensar lá na frente. Então, essas são, assim, as 4 habilidades essenciais quando a gente fala do gestor cultural. Bom, falando em trabalho em equipe, a gente tem um trabalho em equipe como um grande diferencial, porque o gestor ele precisa potencializar as diferenças da sua equipe, utilizar as suas redes de contato, agregar pessoas que acreditem na proposta desse grupo ou desse artista e
consequentemente, promover o desenvolvimento cultural. É muito importante o trabalho em equipe, né, gente? Porque, assim, o gestor cultural, ele vai ser o líder daquela equipe. Ele vai ter pessoas que pensam de formas diferentes, que têm vivências diferentes, que entendem de forma diferente aquele projeto e as suas próprias realidades. Ele vai precisar que isso faça uma convergência para um objetivo em comum. E aí, nossa, é muito importante saber lidar com essas pessoas e com essas diferenças. Um outro ponto que foi falado aqui no trabalho em equipe é a gente pensar sobre as redes de contato. Gente, você ter um bom networking, o que é networking? Redes de contatos, é fundamental, né? O conhecimento técnico, ele é muito importante. Você sabe o que você está fazendo, você entender, né, do negócio, é muito importante. Mas você ter redes de contatos faz muita diferença. Porque é a pessoa que te salva, é a pessoa que te põe em contato com alguém que vai te agregar no seu projeto. Então, assim, é fundamental. E, né, para isso poder convergir para o final. A gente falou, né, conhecimento da criação artística e o conhecimento das ferramentas de gestão. Esses dois primeiros, né, que a gente colocou aqui, eles são muito importantes, mas muito importantes. E são características assim, principais, porque o gestor ele precisa conhecer a realidade do artista. Porque o setor artístico possui muitas peculiaridades pelo próprio caráter subjetivo da arte, né? Então, assim, você construir uma casa, né, é uma coisa. Você construir um espetáculo teatral é outra coisa. É muito diferente, né? Então, são coisas muito diferentes. O setor artístico, ele possui muitas peculiaridades e muitas peculiaridades entre si também. Não é somente dos outros setores, mas entre si, né? Tipo assim, produzir um espetáculo, produzir um CD, produzir um show, produzir um concerto, são coisas muito diferentes. E o produtor, o gestor cultural, precisa entender a fundo aquilo ali. E também ele precisa conhecer sobre gestão de uma forma personalizada para o setor. Porque ele precisa gerir processos, precisa gerir recursos humanos, né, a gestão de pessoas, precisa fazer a gestão financeira, a gestão da própria produção, ele precisa cuidar de todos os aspectos, né? Ele precisa cuidar do financeiro, ele precisa cuidar do comercial, ele precisa cuidar do operacional e do estratégico, ele precisa ter essa visão. Isso é muito importante, né? Ele ter esse conhecimento. E não esse conhecimento frio, esse conhecimento da letra, mas o conhecimento aplicado à realidade do artista. Se o gestor cultural vem com um palavreado muito complexo, muito corporativo, ele não chega no artista. Por outro lado, se ele vir com uma bagagem muito artística, muito subjetiva, ele não chega no patrocinador, ele não chega no poder público. Olha como que é importante a figura desse profissional. E o quanto é pouco valorizado, o quanto esse profissional, existem poucas possibilidades de profissionalização para esse profissional, né? E, bom, existem, né, os lugares que o gestor cultural ocupa. Porque como ele trabalha nessa interface, né, nessa ponte, ele tem que traduzir essas linguagens burocráticas para poder integrá-las ao trabalho artístico e intermediar o relacionamento entre toda essa cadeia envolvida, entre artista, poder público, patrocinador, espaço cultural e, por fim, o próprio público, né? E todas aquelas coisas que a gente falou, né? É tanto o planejamento quanto cuidar de relatórios, cuidar de prestação de contas. É uma atividade, gente, realmente desafiadora. Vou ver se eu consigo colocar uma imagem aqui para vocês. Não sei se aqui cola a imagem, vamos ver. Não cola a imagem. Vou ver se eu consigo colocar essa imagem para vocês aqui, compartilhar a tela, para a gente poder falar sobre isso. É muito importante, gente, falar sobre gestão cultural, né?
compartilhar a tela. Só um instantinho. Que vai dar para ver. Então, foi tá aqui. A gente tem aqui as figuras, os lugares do gestor cultural. Essa figura, ela ajuda a gente a entender como é que esse profissional funciona, né? Então, primeiro, ele tem que falar com artistas e outros profissionais da cultura. Tem que entender do meio artístico. Ele tem que saber falar com a mídia, né? Isso é super importante. Não adianta nada fazer tudo isso e não chegar na mídia, que consequentemente não vai chegar no público. Então, precisa fazer essa interface aqui. A gente também tem, né, a interface do gestor cultural com empresas patrocinadoras, com espaços culturais, que é onde que vai acontecer todo o esquema, e com o poder público. Então, o gestor cultural, gente, ele é a peça-chave para que aquele grupo ou para que aquele artista tenha ou não sucesso. É de cair o queixo, né? E é uma figura tão pouco valorizada. Ninguém fala sobre isso, né? Por isso que a gente está aqui falando, não é mesmo? Vamos continuar aqui, então. Deixa eu arrumar aqui um pouquinho a tela para a gente continuar. Já está aparecendo aí para vocês, né? Então, vamos continuar aqui agora. E agora que a gente já falou sobre gestão cultural, a gente já fez um bom apanhado sobre gestão cultural, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho agora sobre o Sistema Nacional de Cultura. Como se diz, algo que é pouco falado, que ninguém fala sobre o sistema. E eu escrevi um artigo juntamente com Pedro Oliveira a respeito do Sistema Nacional de Cultura. A gente fez um artigo falando aqui na nossa região sobre a implantação dos sistemas municipais de cultura aqui na nossa realidade, né? Então, eu vou pegar essas informações aqui sobre o sistema, para a gente primeiro falar sobre o Sistema Nacional de Cultura, posteriormente a gente aborda esse artigo, né, como um todo. Então, vamos falar agora sobre o Sistema Nacional de Cultura. A gente já comentou um pouquinho lá em cima, né, sobre o sistema. Até quando ele foi criado, né, e como ele foi sendo, né, desenvolvido. A gente pode falar que um marco aí da questão do Sistema Nacional de Cultura é 1968, o ano que minha mãe nasceu. Que foi quando houve a primeira reunião nacional dos Conselhos de Cultura. Então, foi em 1968 que a gente teve a primeira reunião nacional dos Conselhos de Cultura. Então, vejam que a gente vem aqui desenvolvendo um negócio, já não é de hoje, né? Depois, a gente vai ter, igual a gente comentou, a Constituição Federal de 1988, que a gente já comentou lá em cima, né? Sobre a importância da Constituição Federal, porque ela coloca o Estado como responsável pela produção da cultura no país. E aí a gente tem que em 2010, olha quanta demora, a Lei 12.343 de 2010, que foi que institui o Plano Nacional de Cultura. O Plano Nacional de Cultura foi formulado para 10 anos, como eu mencionei para vocês, de 2010 até o ano que nós estamos, 2020. Existe um material muito interessante que fala sobre as metas do Plano Nacional de Cultura, o que é que deveria ser verdade em 2020, de chorar, porque, tipo assim, tem quase nada que atingiu, nem sei se tem alguma coisa, a gente pode comentar isso depois. E a gente tem, em 2012, uma emenda constitucional, que é a emenda 71 de 2012, vou colocar aqui também, para ficar
essa emenda constitucional 71 de 2012, que faz com que o Sistema Nacional de Cultura comece a ser efetivamente implantado. E o Sistema Nacional de Cultura, ele tem alguns instrumentos que o amparam juridicamente. Então, a gente tem, primeiro, o artigo 216-A da Constituição, que foi aprovado pela emenda, a Lei 12.343 de 2010, que institui o plano, a Portaria 123 de 2011, que estabelece as 53 metas do Plano Nacional de Cultura, que é esse documento que eu comentei com vocês. Vou colocar aqui para ficar registrado. Estabelece as 53 metas do Plano Nacional de Cultura. E a gente tem também o documento básico do Sistema Nacional de Cultura, que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Política Cultural em 2012. Então, o Sistema Nacional de Cultura ele tende a ser visto como um dos fatores determinantes para o desenvolvimento da política e da gestão cultural, porque ele é democrático, ele é descentralizado em todos os níveis de governo, né? Bom, aí a gente tem os princípios do sistema. Vou colocar todos os princípios, são 12 princípios para a gente comentar sobre eles, que são muito importantes. Diversidade de expressões culturais, ou seja, não é só um tipo de expressão, é tudo. Universalização do acesso aos bens e serviços culturais. Lembra que a gente comentou sobre acessibilidade? É universalizar, é tornar isso cada vez mais gratuito, mais acessível, mais polarizado, mais capilarizado, não é somente no centro, tem que ser em todos os bairros, tem que universalizar. Fomento a produção, difusão e circulação de conhecimento e de bens culturais. Super importante. Cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados da área cultural. Né? Lembra? Mais importante ainda, quando a gente fala entre cooperação entre esses entes, é relembrar a figura do gestor cultural. Integração e interação na execução das políticas, dos programas, dos projetos e das ações. Né? Por que é importante ter um plano de cultura? É para a gente não fazer da gestão da cultura uma gestão Frankenstein. Tem esse evento aqui, tem esse evento ali, tem esse evento aqui, tem no final do ano, tem Natal, tem Dia das Mães, tem festa junina, mas não é integrado, não tem continuidade, né? Integração e interação na execução das políticas, complementaridade nos papéis dos agentes culturais, ou seja, todos os agentes culturais são importantes e complementam o nosso objetivo final. Transversalidade das políticas culturais. O que é isso? É a política cultural que não é feita para apenas a cultura, mas para a sociedade, que atinge de forma transversal. Autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil. Para que, com as regras bem definidas, todo mundo possa fazer dentro das regras, sem precisar ficar pedindo benção para qualquer coisa. Transparência e compartilhamento das informações. Hoje, se você entrar, por exemplo, num site que chama Versalic, né? A gente tem o Salic, que é onde a gente cadastra os nossos projetos culturais. Se você digita no Google Versalic, você vai ver todos os projetos culturais que foram aprovados, quanto que foi aprovado, quanto que foi captado. Você tem acesso a tudo, todos os detalhes. Democratização dos processos decisórios com a participação e controle social. Como que foi feita, né, essa democratização? Com as conferências da cultura. O que é a conferência? Tem que acontecer em determinado tempo e vai se avaliar o que são as nossas metas, o que a sociedade civil quer para a cultura. Descentralização articulada e pactuada da gestão dos recursos e das ações. O Sistema Nacional ele vai dar autonomia para o município.
E o município é a cidade. É na cidade que a vida acontece, né? É na cidade que a cultura acontece. Então, quando o Sistema Nacional de Cultura vem para descentralizar isso, ele dá um grande poder para o município. Porque o município é que sabe a sua realidade. E a ampliação progressiva dos recursos dos orçamentos públicos. Isso aqui está só na letra da lei, porque cada vez diminui mais. Mas era a ideia, né? Vamos continuar. Aí a gente tem no portal do Sistema Nacional de Cultura uma informação de 2019 que mostra para nós os estados e os municípios de cada região que aderiram ao Sistema Nacional de Cultura. Vou colocar esse quadro aí para vocês. Deixa eu só fazer a print aqui para colocar para vocês esse quadro, que ele é muito interessante. Então, pensem lá, né? A última coisa que foi promulgada foi em 2012, né? Quando fizeram aquela instrução normativa que explicou como é que tem que ser, né? Vamos ver em 2019 como é que isso está. Vamos ver se está dando para ver. No Centro-Oeste, apenas quatro estados. Ai, gente, eu tô em doido, peraí. Só vai lá. Peraí, vamos fazer de novo. Vou fazer de novo, gente. Só um minutinho. Deixa eu fazer certinho. Que é muito interessante a gente ver como é que foi a adesão, né? Dá para vocês entrarem nesse portal do sistema e ver se o seu município, ele, né, deu certo, se ele aderiu ou não, se o seu estado aderiu ou não. Então, aqui, ó, a gente tem, né, quem foi que aderiu, né? Todos os estados aderiram, né? Então, temos aqui todos os estados que fizeram a adesão. Agora, a gente vê, por exemplo, nos municípios, né? Vamos ver aqui o Sudeste, que é onde a gente está. 703 municípios aderiram. Aqui está falando que isso representa 42,1% dos municípios do Sudeste. É muito pouco você pensar que Minas Gerais tem mais de 800 municípios, só Minas Gerais. E a gente, no Sudeste inteiro, que é muito grande, não tem todo mundo aderido, né? A porcentagem de municípios que aderiram foi menos da metade. E mesmo assim, quando a gente fala que é um município que aderiu, não significa que está plenamente implantado. Significa só que ele falou assim, ok, vamos fazer. Aí ele fez um cadastro lá na plataforma, fez a lei no município. Depois da lei, tem uma série de passos que o município tem que tomar para poder falar mesmo que aderiu, né? Então, a gente tem essa dificuldade aí, né, realmente, na adesão do Sistema Nacional de Cultura. Bom, segundo o portal do Sistema Nacional de Cultura, né, 47,8% dos municípios que aderiram, né? E como que o município pode aderir ao Sistema Nacional de Cultura? Como que ele pode aderir a esse sistema integrado como um todo? O que ele tem que fazer, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre as fases para a integração no Sistema Nacional de Cultura. Vou colocar aqui nossas notas. Esse é um assunto bem relevante. Vou compartilhá-la com vocês aqui. Quais são essas fases? Bom, hoje a gente tem, né, não é uma Secretaria de Cultura, é o Ministério da Cidadania, Secretaria Especial de Cultura, a gente não tem mais o Ministério da Cultura, né?
Eles têm uma cartilha de 2012. Então, segundo eles, a integração é composta por 3 fases, que é a adesão, a institucionalização e a implementação. Então, a gente tem 3 fases. A primeira fase é a adesão. A segunda fase, institucionalização. E a terceira fase, implementação. Bom, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas fases, né? Digamos que para a implementação efetiva do sistema, primeiro tem que manifestar a vontade de aderir ao sistema, que é a primeira fase. Adesão, então, significa formalizar o interesse em fazer parte do sistema. Então, o município, ele deve realizar, o município ou o estado, né? Deve realizar um cadastro prévio no próprio portal do Sistema Nacional de Cultura, via site ou telegrama, né, gente? Pelo site, pelo amor de Deus. E vai ter alguns termos que o chefe do Poder Executivo, se for no município, prefeito, se for no estado, governador, deverá assinar esses trâmites. E após isso, a Secretaria da Diversidade Cultural do Ministério da Secretaria Especial de Cultura vai estar em concordância e vai publicar um acordo de cooperação federativa no Diário Oficial. Então, significa que menos da metade dos municípios do Brasil fizeram essa primeira fase. Se depois a gente fizer uma pesquisa e for ver quantos que estão nas outras fases, é de chorar. Mas vamos continuar. Após esse acordo, a gente vai para a segunda fase. A institucionalização se refere ao fato do interessado elaborar o seu plano de trabalho. Como é que ele vai implantar o sistema de cultura no seu município ou no seu estado? Então, a elaboração consiste em desenvolver a lei do sistema municipal ou a lei do sistema estadual. Então, depois que o município faz a adesão, ele vai institucionalizar, ou seja, ele vai transformar em lei, vai desenvolver essa lei, certo? Depois, ele vai ver as normativas referentes aos seus componentes, depois a gente vai falar daqui a pouquinho sobre os componentes do Sistema Nacional de Cultura. E, paralelo a essa criação, o ente vai informar na plataforma nacional do Sistema Nacional de Cultura os passos que estão sendo desenvolvidos. Então, ele vai fazer no município dele e ele vai informar a plataforma para ficar atualizado. Depois dessas normativas, é feita a terceira fase, que é a implementação. E essa fase, ela trata da integração e do funcionamento de acordo com as propostas, né? Então, é nessa hora da implementação que tudo aquilo que está na lei, como, por exemplo, vamos criar um Conselho Municipal de Política Cultural, vamos criar o Fundo Municipal de Cultura, vamos criar a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, vamos é isso que é a implementação, né? E a implementação, ela está muito ligada às estruturas do Sistema Nacional de Cultura, que são essas estruturas que eu comentei com vocês, né? Eu vou colocar essas estruturas porque elas estão intimamente ligadas a essa fase da implementação. Vou colocar aqui para a gente falar sobre elas. Vou compartilhar aqui a tela, que a figura compartilha em outra parte, por isso que dá uma demoradinha. Bom, acho que deve estar dando para ver já aí. Deixa eu ver. A gente tem essas estruturas que fazem parte de um sistema de cultura. Qualquer sistema, o municipal ou o estadual, né? Só muda essa partezinha. A
gente tem que ter, primeira coisa, o órgão gestor da cultura. O que é o órgão gestor da cultura, preferencialmente? A Secretaria Municipal de Cultura. Por que é importante ter uma secretaria? Porque a secretaria tem autonomia, né? A secretaria, ela tem um orçamento próprio, ela tem liberdade, ela tem autonomia para poder gerir o recurso, né? Quando o setor de cultura está vinculado a outro departamento na cidade, você pode saber que a cultura que já é periférica, ela torna-se praticamente inexistente. Então, o órgão gestor da cultura. Então, no Sistema Nacional de Cultura, é falado que é importante ter a secretaria. Dentre as 53 metas, está falando que não sei quantos municípios terem a sua secretaria. A gente sabe que isso não virou realidade, mas era meta, né? Depois, a gente vai ter aqui o Conselho de Política Cultural. O conselho, ele é formado de forma paritária. O que é paritária? Meio a meio. Metade da sociedade civil, metade do poder público, né? Por que é importante um conselho paritário? Porque o conselho, ele vai entender as demandas da sociedade, ele vai levar essas demandas para a sociedade e ele vai gerir esse esquema aqui, né? Bom, a gente tem também as conferências de cultura. Se eu não me engano, devem ser realizadas a cada 2 anos. O que é conferência de cultura? É a hora que a sociedade civil se une com o poder público e fala: olha, nós precisamos disso, nós sentimos falta disso, precisamos desse respaldo. E às vezes, né, um comentário aqui, o gestor cultural começa muito animado a implantar essas coisas. Às vezes ele vê que o artista, a sociedade civil não empolga. Não, publiquei um edital, teve baixa adesão, fizemos a conferência, ninguém apareceu. Gente, essas coisas precisam continuar, ter continuidade. O artista, ele já está cansado de reuniões que o poder público fala para fazer alguma coisa, não faz nada. Então, para esse poder público ganhar confiança de novo, para a pessoa dedicar um tempo a ler um edital, arrumar aquele mundo de documento, demora um pouquinho ganhar essa confiança novamente, né? Bom, a gente tem também o plano de cultura. O plano de cultura é um documento que vai oficialmente falar com a gente como é que vai funcionar a gestão municipal, a gestão estadual da cultura pelos próximos 10 anos. Olha o quanto que isso é importante, né? Independente se é o partido A, se é o B, se é da esquerda, se é da direita, se é o do meio, se é o de cima, se é o de baixo, não importa. O plano de cultura é o que gere. É no plano de cultura que o gestor, o órgão gestor aqui da cultura tem que se fiar, né? Ele não tem que se fiar no achismo. O plano de governo para a cultura, quando tem um candidato, ele tem que estar alinhado com o plano de cultura. Porque ele é do município, ele não é do prefeito, daquele prefeito A, daquele prefeito B, daquele secretário A ou do B. Ele é do município. Foi a própria sociedade civil, na época que fez a conferência de cultura, que falou o que ela queria. Está aqui no plano, não precisa inventar a roda, já fez. Cada 10 anos, faz de novo. Depois a gente tem aqui o sistema de financiamento à cultura. O que são esses sistemas de financiamento à cultura? São os fundos e são as leis. Fundo Municipal de Cultura, Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Fundo Estadual de Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Isso financia o sistema. O que adianta a gente ter um sistema de cultura que vai ao conselho uma vez por semana e reúne, que de cada 2 anos vem a Conferência Municipal de Cultura, que faz um plano maravilhoso de cultura a cada 10 anos, se você não põe um negócio chamado dinheiro? O que adianta? Nada. Você vai ter um monte de papel, um monte de burocracia, um tanto de trem que não vira nada. Entendeu? Um tanto de coisa que não vai auxiliar em nada.
Então, assim, a gente precisa entender que o sistema de financiamento à cultura é o que faz isso aqui tudo funcionar. Porque se a gente não tem o dinheiro, através do fundo, através da lei, isso aqui tudo vai ser palavras ao vento, né? Depois, aqui nessa parte de baixo, a gente tem 3 esqueminhas aqui, que eles são muito importantes, mas que eles são mais vinculados ao sistema nacional, que é o Sistema Setoriais de Cultura, o Programa de Formação Cultural e o Sistema de Informações e Indicadores Culturais. Existe até o site do sistema, esse sistema aqui, ó, que você pode acessar, ver quem são os grupos da sua cidade, ver quem são os grupos do seu estado. Isso é muito importante, porque se a gente tem as informações e os indicadores, a gente consegue tomar decisões, né? Então, se a gente não medir, a gente não consegue gerir. Então, precisa medir, precisa saber. E o município, o estado, tem que fornecer esses dados para esse sistema. Então, assim, é muito importante entender como é que funciona o sistema, para a hora que alguém vier falar para você que o sistema não funciona, que não adiantou nada. Não é assim, né? É porque, às vezes, não foi totalmente implantado, às vezes não, né? Não teve tudo que precisava ter para ser implantado, mas se já começou, pelo menos na sua cidade, já é um caminho, né? Então, vamos continuar aqui falando, né, sobre isso, dessa fase da institucionalização, que é a última fase, né, da implantação do sistema. Vou compartilhar aqui novamente com vocês. Que é a implementação. Nós já falamos sobre institucionalização, né, que é desenvolver a lei, tal, e a fase da implementação, que é a última fase. A implementação, gente, é quando tudo isso que a gente conversou vai justamente ser colocado para jogo, né? O que acontece na maioria dos municípios? Você às vezes até tem adesão, você às vezes até tem a criação do conselho, você às vezes fez a conferência, fez o plano e parou aí. Parou aí por quê? Porque faltou pôr o dinheiro. Se não pôr o dinheiro, não roda. Né? Então, isso aí é muito importante. O plano de cultura, né, que a gente conversou, ele é muito importante. Ele é a coisa mais importante. Porque sem o plano de cultura, a gente fica preso nas politicagens, né? Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui. Bom, acredito que, né, nessa aula a gente conseguiu entender, né, qual que é a realidade da gestão cultural no Brasil. O que é essa realidade? É uma realidade que recente, é uma realidade que a profissão de gestor cultural ela é uma profissão recente, uma profissão pouco valorizada, uma profissão que tem poucas pessoas capacitadas para trabalhar nessa área. A gente entendeu que existe um sistema nacional de cultura, que se o município ele ficar atento a isso, se ele implantar, se ele se dedicar a fazer isso, ele vai ter sucesso. Então, a gente entendeu isso. Né? Esse sistema ele é muito importante. A gente viu sobre o gestor cultural quais são as características necessárias para uma pessoa ser gestor cultural e qual a sua importância. Então, acho que a gente conseguiu ter um parâmetro muito bom sobre a realidade da gestão cultural no Brasil. Bom, o que a gente vai fazer na próxima aula é a gente falar sobre a realidade da implantação do Sistema Nacional de Cultura na nossa microrregião, que é a microrregião de Passos, que compreende 14 municípios, né? Que é o artigo que eu comentei com vocês, que eu fiz em parceria com o Pedro Oliveira, que a gente escreveu esse artigo, e eu vou explicar para vocês, né? Como que fala? Vou explicar para vocês qual foi essa pesquisa, o que os municípios responderam, quantos habitantes, como é que está isso aqui na nossa região, para ficar mais fácil a gente usar esse conhecimento e conseguir aplicá-lo aqui na nossa área, certo? Então,
Até a próxima aula!